Olá, sou Paulo Thiago Fontinelli Cardoso, mestrando em Ensino de História pelo Mestrado Profissional em Ensino de História pela UESP de Parnaíba e estou na 12ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica para apresentar o meu trabalho intitulado Instituição Escolar e seus atores, História e Memória do Ginásio Municipal de Piracuruca, Piauí, entre os anos de 1957 e 1975. Esse trabalho faz parte da minha dissertação de mestrado, que é orientada pelo Dr. Pedro Pio Fontinelles Filho. O historiador, ao buscar a história das instituições escolares e através da análise feita através das fontes fornecidas sobre o objeto, tem como resultado não apenas uma narrativa histórica sobre o objeto em si, mas, antes de tudo, a construção de um momento da história local. Aqui são citados locais de educação escolar como elo de ligação com a história local. Porém, todo e qualquer local onde há interação humana pode ser considerado um dispositivo para a leitura da história local. Logo, esse dispositivo mencionado são parte integrante das cidades, que por si já têm grande interesse como objeto de pesquisa. Diante da exposição, o estudo da história do Ginásio Municipal de Piracuruca configura-se como uma análise desse local de experiência na cidade, principalmente das vivências sobre a educação, as interações dos jovens que consumiam esse local de ensino, interações essas entre si e posteriormente com os demais sujeitos, pois muitos desses jovens atuaram como profissionais da educação nos locais de ensino da cidade, além de se dedicarem a outras ocupações diferentes do ensino. Assim, ao pretender pesquisar a história do Ginásio Municipal de Piracuruca, é esperado também que os laços identitários sejam fornecidos com o local como objeto de pesquisa, principalmente pelos sujeitos que consomem esses espaços, já que no município não existem programas, sejam eles ligados à educação ou ao poder público, que promovam a história da cidade, ficando o conhecimento e a aproximação com essa história, muitas vezes relegada apenas a momentos festivos. Pelo exposto, percebe-se que a história local pode ser vista e usada como estratégia pedagógica, pois é um elemento constitutivo de transposição didática do saber histórico para o saber escolar, cabendo ao professor aliar aspectos da história local com os conteúdos da grade curricular. Outro ponto vislumbrado com a pesquisa sobre o objeto mencionado é compreendê-lo através das interfaces do patrimônio histórico. Serão analisados os aspectos da imaterialidade, vendo a escola em questão como instrumento de formação instrutiva relacionada à disponibilização de um curso secundário para uma pequena cidade no interior piauiense na década de 1950 e sua função atual, já que a escola continua sendo a referência na estrutura educacional da cidade. Assim, de acordo com as falas de Eduardo Romero de Oliveira, o patrimônio pode apontar para uma constituição da memória na relação de outras práticas sociais, ou mesmo com práticas que se desenrolam em relação com o ambiente natural. Nesse slide eu trago duas fotografias do meu objeto de pesquisa, o Ginásio Municipal de Piracuruca. A primeira fotografia produzida ainda na década de 50, final da década de 50, quando ele é finalizado e começa a funcionar. E a segunda fotografia, a escola já está em pleno funcionamento, uma fotografia da década de 1960. Como objetivo, o presente estudo pretende compreender a história e a memória da instituição de ensino Ginásio Municipal de Piracuruca, como local de formação da população estudantil do município e das regiões circunvizinhas, e além disso, analisar a instituição como espaço de memória e cultura escolar da cidade. Nesse contexto, quando ao revisitar a história do Ginásio Municipal de Piracuruca, tem também o papel de dar significados a um momento da história local, visto que, quando se escreve a história da cidade, pouco se contempla a história das instituições escolares do município. Com relação à metodologia, a pesquisa estará centrada em fontes que remetem à cultura escolar. Nesse sentido, as fontes utilizadas contemplarão a documentação produzida pela escola e arquivadas na escola, tais como ata de fundação, diário oficial, regimentos internos, livros e fichas de matrícula, documentos avulsos,
e também fotografias, principalmente de professores, alunos e funcionários e dos eventos promovidos pela escola dentro do recorte. Na pesquisa Hora Pensada, as memórias dos sujeitos históricos que de algum modo tiveram relação com a instituição pesquisada terão relevância ímpar para a escrita da história e memórias estas baseadas nas lembranças que muitas vezes não precisam de fontes para comprovar a realidade dos fatos. Além do exposto ao se falar da memória, ressalta-se que não nos valemos apenas das memórias individuais de cada ator social, mas também das memórias dos grupos, o que entendemos como memória coletiva. Memória essa que sofre ressignificação e é compartilhada por grupos de determinada região ou evento. Nessa premissa, a memória coletiva será muito significativa na escrita da história do Ginásio Municipal de Piracuruca, pois não serão investigadas apenas as lembranças dos sujeitos isolados, mas de grupos que consumiam o espaço, como professores, alunos, funcionários, gestões e outras pessoas que habitavam no ambiente escolar direto ou indiretamente. Assim, de acordo com Halbach, nossas lembranças permanecem coletivas e elas nos são lembradas pelos outros, que se trate de acontecimentos que só nós tivemos envolvidos ou com objetos que só nós vimos. Como considerações para o trabalho, procuramos mostrar que, mesmo de forma breve, o percurso a ser feito para a escrita da história do antigo Ginásio Municipal de Piracuruca, que funcionou entre os anos de 1957 e 1975, na cidade de Piracuruca, no norte do Piauí, no Brasil. Lembramos que o trabalho ainda está em andamento e foi pensado a partir da ideia da carta de intenção para a escolha de orientadores do mestrado profissional em ensino de História, o Prof. História. E assim, possivelmente, a pesquisa, no decorrer de sua feitura, passará por adequações, como está passando, quanto à metodologia a ser aplicada ou às fontes a serem pesquisadas, problematizadas e questionadas. Assim, a história do ginásio municipal foi vislumbrada nesse trabalho através de alguns prismas possíveis na pesquisa. Por exemplo, a relevância da instituição de educação não só para a cidade, mas para a região, pois surge na época das pressões pela implantação dos cursos secundários no interior do Brasil. A pesquisa também pensa na promoção de um momento da história local, visto que a história e a memória das escolas do município raramente são pesquisadas e problematizadas, deixando assim várias lacunas quanto à história da educação, não apenas no âmbito local, mas também nas dimensões regionais e globais, pois a história local não está sozinha, mas se entrelaça com outras estruturas e dimensionalidades. Aqui estão algumas das referências bibliográficas usadas na escrita do trabalho. E muito obrigado pela atenção e agradeço a oportunidade de estar apresentando o meu trabalho, agora em andamento, na 12ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica. Obrigado.